Ok, pessoal, vamos dar continuidade na meditação do livro de João, no capítulo 15, um capítulo que rende, porque é muito rico realmente de ensinamentos. Vamos fazer nossa primeira oração. Senhor, nosso Deus, querido e amado Pai, estamos aqui reunidas, meu Deus, invocando a Tua santa presença. E diante da Tua presença, apresentamos as nossas vidas como sacrifício vivo para o Senhor, pedindo que o Senhor venha nos orientar e nos acrescentar, Pai, sabedoria e entendimento, para que possamos desenvolver toda a Tua obra, todo o Teu labor, toda a Tua vontade. Nos dê capacidade para fazer isso com excelência. Que o Senhor não permita, Deus, que estejamos andando na carne, mas sempre em espírito. Por isso que nós estamos te pedindo essa ajuda, por isso que a gente está te pedindo esse auxílio. Não deixa a gente desamparado. De tudo, meu Pai, nessa terra, o que nós mais precisamos é sermos revestidas pelo Teu Espírito. É que o Senhor venha fazer morada dentro da gente, sermos constituídas para Ti como templo. E queremos, meu Pai, ter o Senhor dentro da gente, não tão simplesmente como um troféu, mas aquele tesouro que transforma totalmente a nossa vida. Que o Senhor venha derramar, meu Pai, mais de Ti sobre nós. Que o Senhor venha desde já repreender todo espírito contrário ao nosso crescimento, todo espírito contrário à continuidade dessa meditação, tudo aquilo que, porventura, tem ensejado fazer com que venhamos parar com esse trabalho, tudo aquilo que tem causado desânimo, esfriamento, meu Pai, na gente, que o Senhor venha, em nome de Jesus, queimar agora, repreender e arrancar do nosso meio. E que o Senhor, meu Pai, venha tomar conta de tudo, toma a direção de tudo que vai ser dito, de tudo que vai ser feito. Usa os nossos lábios, Pai, para falar conosco. E coloca dentro da gente, meu Pai, algo novo. A gente tem que sair daqui essa noite com algo novo dentro de nós. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal. A gente parou no versículo 18, não foi isso? Não, 17, não é isso? Isso. João 15, verso 17, nós paramos. Vamos dar continuidade a partir do verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha a condição, se o mundo odeia vocês, é meio contraditório, mas alegrem-se, ainda que eles estejam te odiando. Por quê? Porque vocês estão no caminho certo. Haja vista que vocês estão fazendo todo o meu querer, todo o meu mandar. E dentro dessa obediência, obviamente que vocês vão atrair para si todo esse ódio, toda essa repulsa, toda essa contrariedade do mundo. A gente vai ver no livro de Efésios, abra aí, Efésios, no capítulo 1. Capítulo 1. A gente vai ter o seguinte, todo mundo já abriu? Efésios, capítulo 1. Abriu, Isis? Vai mais para frente aí. Depois de João. Depois de Gálatas. Aqui a gente vai ver Paulo falando assim. Bendito
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Grave isso aí. Nos lugares celestiais em Cristo. Como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo. Bom, primeiro ele começa falando que ele nos reservou bênçãos especiais nos lugares celestiais. E agora ele está falando a respeito do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, ontem a gente viu inúmeras vezes, e estamos vendo ainda, né? Inúmeras vezes, o próprio Jesus falando do amor, do amor, do amor, e ele dando esse novo mandamento. Assim ele fala: eis que vos dou um novo mandamento. Ele já repetiu, né? Depois que ele fala, eis que vos dou um novo mandamento, ele já repetiu mais uma vez, esse é o mandamento que vos dou, e ele vai falar daqui a pouco a mesma coisa. Te dou esse mandamento, que vos ameis uns aos outros. Dentro desse amor, que a gente já sabe que não é sentimento, é uma decisão de fazer o bem para qualquer que seja a pessoa, sem ter em troca algum desejo de receber algo em troca. Dentro desse amor, vamos desenvolver uma santidade tal, um algo de não sermos repreensíveis, vamos desenvolver, né, uma perfeição que vai causar no mundo estranheza, de modo que o mundo não vai olhar para a gente e não vai ter aquela simpatia ou empatia, ou pelo menos identificação. Quando ele fala o mundo, ele não está falando da terra, das plantinhas, dos bichinhos, ele está falando dos seres humanos desse mundo, do planeta Terra. E quando ele está falando dessas pessoas, ele está dizendo, olha, eles não vão se identificar com vocês. Por quê? Porque eles não se identificam comigo. Eles não absorvem os meus ensinamentos. Eles negam o que a gente ensina. Eles rejeitam o que eu e o Pai estamos oferecendo. Assim sendo, se vocês praticarem tudo isso que eu estou mandando dentro do amor, vocês também vão ser odiados. Mas ele não fala isso com um tom de pesar. Vê que alguns versículos antes ele estava falando da alegria de receber em nós a missão dele. Então, a gente é para ter alegria de estarmos sendo também perseguidos aqui nesse mundo. Porque significa que a gente está no caminho certo, significa que o que estamos fazendo agrada a Deus. Bom, se agrada a Deus, vamos lembrar que a maior alegria do servo é satisfazer o seu Senhor, é colocar um sorrisão nos lábios de Deus. Então, se o mundo vos odeia, sabei primeiro que do que a vós ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi no mundo. Vocês estavam lá do mundo, eu escolhi vocês, porque o Espírito Santo falou com vocês, vocês deram crédito, vocês não rejeitaram, vocês buscaram mais ainda. Então, vocês, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Era comum em Israel, já vimos isso, aparecerem lá os mestres e aquelas pessoas
seguirem aquele mestre. A gente vê que João Batista tinha seus discípulos, o próprio Jesus tem seus discípulos, né? Então, esses mestres, esses profetas, né, esses anciãos, os rabinos, eles tinham lá os seus discípulos, mas a pessoa que escolhia, poxa, eu gostei da ideia desse rapaz, ele fala coisas muito interessantes, vou começar a segui-lo e aprender mais dele, vou ser dele um discípulo. Jesus está falando que não foi bem assim. O que acontecia em Israel é que os discípulos buscavam, escolhiam o mestre que eles iriam seguir. Jesus está dizendo, não foram vocês que me escolheram como seu mestre. Fui eu que escolhi vocês do mundo, com um propósito muito bem definido, e porque eu vi o que tem dentro de vocês. Eu percebi a essência que há dentro de vocês. De acordo com a inclinação que vocês têm de me buscar, de dar crédito à minha palavra, de confiar no que eu estou falando, né? Estamos falando lá na igreja, né, sobre o caráter de Deus. O fato de vocês confiarem no meu caráter fiel, que não volto atrás e vou cumprir até o fim tudo que eu tenho dito. Então, isso vai causar em vocês, né, a rejeição pelo mundo. O mundo, melhor dizendo, vai sentir que vocês devem ser expelidos, expulsos diante da presença deles. Super normal, todas nós aqui já vivemos isso na pele e vivemos isso ainda hoje. Então, tem situações em que a gente chega e só de falar que a gente é cristão, já somos olhados meio que de lado. E se a pessoa ainda fala, sou da Igreja Universal, a perseguição já fica bem mais gritante, bem mais clara, né? Ao ponto de as pessoas nunca olharem, se importarem para a gente. Mas no dia que a gente começa a ir para a Igreja Universal, meu Deus, para que você está indo para essa igreja? Olha, essa igreja vai te roubar. Nunca se interessaram com nossa vida. No dia que a gente começa a cuidar de nossa vida espiritual, aí a pessoa vem e se mete, vai para outra, como se ela fosse excelência nos assuntos espirituais, né? Mas o que ele está deixando aqui muito claro é que quando nós obedecemos o mandamento dele, nos tornamos pessoas diferenciadas, né? E como Paulo fala lá para os Efésios, nós nos tornamos santificados, né? E essa santificação vai causar separação entre a gente e o mundo, e tudo ok, isso agrada ao Pai. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Isso ele falou no capítulo 13, versículo 34, 35. Pula aí 2 paginazinhas. 13. Não foi esse não, esquece. Mas aqui a gente vê ele dando o novo mandamento. Vale a pena a gente dar uma lida aqui, ó. João 13, versículo 34. O outro verso ele fala antes. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim também, e que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, outro ponto, né, que fortalece essa ideia de que os seus discípulos serão reconhecidos pelo amor. Repetindo, zero sentimento. O amor, aquele desejo de fazer bem para aquela alma. Estávamos hoje fazendo uma visita de uma pessoa que está afastada e que não quer conta com a igreja, e dicas de passagem com nenhuma igreja, ainda foi mais longe, não quer nem conta com nenhuma religião. Cheia de conhecimentos, né? Se encheu de conhecimentos aleatórios, ficou perturbada, não consegue discernir mais o certo do errado, está, infelizmente, caminhando para o abismo. E enquanto a gente falava da palavra de Deus, todas as palavras que a gente citava para ela, os versículos, né, os textos bíblicos, que, pelo amor de Deus, isso aqui é imutável.
O próprio Espírito Santo cuida de que essa palavra seja preservada. E aí, cada palavra, cada verso que a gente falava, ela rebatia. Não, isso, não, aquilo. A gente falou do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo. Ela, o que é o Espírito Santo, senão o fôlego de vida? Não, não, não é o fôlego de vida. É sim, é o ar que a gente respira. Se você olhar, a Bíblia fala só sobre a história egípcia. Eu parei assim, não, pô, que loucura. Eu falei, poxa, você tinha que estudar mais a Bíblia. E ela chega e fala, não, você que tinha que estudar. Você chega e fica no impasse, que você não tem como discutir, né? Então, é isso aqui que a gente está vendo, o próprio Cristo falando. As pessoas vão nos odiar, as pessoas vão nos rejeitar. Por quê? Porque dentro da gente há essa luz, há esse amor, há esse cuidado, né? Em outros tempos, ela nem recebia visitas, tá? de pessoas da igreja. Fizemos o convite, fizemos todo o trabalho, tudo que tinha que ser feito. Propusemos fazer um núcleo lá, mas pensa numa pessoa de um coração endurecido. Essas são as pessoas do mundo que de todas as formas vão nos rejeitar, né? E se houver oportunidade, uma situação propícia, elas nem pensarão 2, 3 vezes em aniquilar as nossas vidas, matar. Vai chegar um momento em que esse ódio vai ser tal, que é isso que vai acontecer, de desejarem a nossa morte, de denunciarem a gente como se fôssemos criminosos só por pregar a verdade, né? Então, vamos lá. Jesus deixa os seus discípulos antecipadamente avisados do que vai acontecer. Mas vamos voltar lá para o versículo 20, né? Lembrai-vos da vossa palavra, ou lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, não tem jeito. Vocês vão ser reconhecidos pelo amor que há em vocês, isso vai causar uma diferenciação em vocês, de modo que vocês vão se tornar santificados, vocês vão se tornar irrepreensíveis. Hoje somos perfeitas? Não, mas cada dia mais a gente se aperfeiçoa um pouquinho, um tantinho mais, né? Vocês vão se tornar dessa forma. E se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, e também guardarão a vossa. Se guardaram no sentido que a gente vai ver aqui, é no sentido de praticar, né? Quando Jesus fala, olha, se por acaso eles te perseguirem, lembre-se que eles me perseguiram primeiro. Agora, se por acaso eles guardarem a sua palavra, né, assim como vocês estão guardando a minha, está tudo certo. Isso é o que é previsto acontecer. Já que nós somos enviados de Deus, somos enviados de Cristo, nós somos representantes do próprio Cristo. Não é isso que significa um enviado? Quando vai lá uma pessoa representando uma empresa, né? Vai o representante de uma empresa na sua casa para te vender algum produto, no seu trabalho, enfim. Quando ele vai, ele representa a empresa. Como ele quer representar a empresa, como é que ele vai? Bem arrumado, né? Cabelinho cortado, cheirosinho, aquela coisa toda, falando manso, doce. Por quê? Porque ele quer causar aquela boa impressão. Ele está transmitindo toda aquela história que a empresa é. Ou pelo menos em princípio ele quer mostrar que seja. A mesma coisa, gente, quando nós formos enviados, quando somos enviadas ao mundo, nós somos representantes do Senhor Jesus e temos de manifestar justamente esse amor. O principal, até aqui o que ele está batendo mais forte, é o amor. Permanecendo nele, a videira verdadeira, nós temos que permanecer nele em amor. E assim a gente vai ser reconhecido como discípulo do Senhor Jesus. E assim seremos odiados do mundo.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E a gente já entendeu que essa questão do não conhecem não é porque Jesus se ocultou para eles, não é porque Deus se ocultou deles. Não, pelo contrário. Jesus vem anunciando, Jesus vem falando, Jesus vem pregando toda a verdade, e essas pessoas simplesmente não têm desejo de ir além, de ir buscar. Nós já conhecemos muita coisa a respeito da vontade de Deus, no patamar em que nós estamos, a gente já conhece muita coisa, ainda que várias de nós estejamos em várias etapas, em vários estágios na nossa vida espiritual, mas já conhecemos coisa pra caramba. E ainda assim a gente não se cansa de conhecer mais e mais, seguindo aquilo que o próprio profeta Oséias disse, olha, buscar e seguir em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, voltando para cá, eles não quiseram conhecer a Deus. E Jesus vai começar a explicar, né, com detalhes, como eles não conseguiram, como eles não quiseram, melhor dizendo, conhecer a Deus. Se não viera, nem lhes houvera falado, não tinham pecado. Mas agora, não tem desculpa para o seu pecado, ou na sua versão pode estar escrito que não existe capa para o seu pecado. O que significa isso? Quando eles estão vivendo a vida deles sem conhecer a verdade, está tudo certo, não tem pecado. Mas no momento que eles conhecem a verdade, Jesus está aqui 3 anos e meio, falando toda a verdade. Nem vou falar de quando ele era menino, que ficava lá nas sinagogas, discutindo a palavra de Deus junto com os sábios, com os rabinos, com os mestres. Mas esses 3 anos aqui de, de, de ministério do Senhor Jesus, já é tempo suficiente para eles terem ouvido toda a verdade. E ainda assim, eles têm resistência em aceitar. Então, se eu não viesse, não falasse o que tenho dito, tudo bem, eles não tinham pecado. Mas agora, eles não têm desculpa, porque eu vim e eu falei. E eles continuam sem querer ir além, buscar mais entendimento, mais conhecimento, mais intimidade, mais comunhão com Deus. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Bom, já falamos, é uma questão de lógica. Se eu encaminho para você um enviado meu, alguém da minha parte que me representa e você rejeita, você despreza, você maltrata, noutras palavras, você está fazendo a mesma coisa com a minha pessoa. Se eu mesma estivesse lá, você ia praticar da mesma forma. Você não teve o respeito, o temor com aquele que eu enviei em meu nome. Bom, se Deus enviou o próprio Jesus e rejeitaram Jesus, estão rejeitando a quem o enviou, que é o próprio Deus. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, os milagres, a multiplicação dos pães e peixes, né, as palavras de sabedoria, as curas, bom, se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, se eles não vissem o Messias como sendo, de fato, um enviado de Deus, com poderes divinos, para fazer toda a obra, toda a vontade do Pai aqui na Terra, coisas absurdamente inimagináveis, né, como cura de um paralítico, cura da hemorrágica, e até a própria multiplicação de pães e peixes, apesar de que a gente sabe que o próprio Eliseu já tinha feito isso no passado. Mas, enfim, o que eles viram Jesus fazendo foi muito grandioso, tá? Mas agora, viram-nas, né? Viram as obras, e odiaram a mim e a meu Pai. Então, se odeiam a Jesus, diretamente, indiretamente, estão odiando ao próprio Deus. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa.
Isso está escrito no Salmo 69, verso 4. Dá uma aberturinha aí rapidinho, só para a gente conferir na palavra e a gente ver que a própria palavra, ela se garante e ela se afirma e confirma. Capítulo 69 de Salmos, verso 4. Todo mundo? Então, vamos lá. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Quando Davi está fazendo esse desabafo, né, esse salmo, ele, na verdade, sem dúvida, é inspirado pelo próprio Espírito Santo. E a história que ele conta aqui é a história do Senhor Jesus, tá? Se a gente for ver mais à frente, a gente vai perceber ele sofrendo todos os castigos, indo para a cruz, todas as rejeições, né, todos os maus tratos e tudo mais. E ele chega, cadê aqui? Eu ia ler com vocês aqui todo o salmo, mas fica muito grande. Deixa eu ir direto aqui no capítulo, ou no verso 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E por aí vai. Então, quando ele fala aqui, na minha sede deram-me a beber vinagre, identifica bem aquele momento que Jesus já foi crucificado, e ele reclama que tem sede, e aí o soldado romano oferece a ele uma bucha, né, ensopado, um ensopado de vinagre, tá? Então, já no passado, a gente já vê esse lamento, que seria o lamento do próprio Senhor Jesus, agora nesse momento que ele está vivendo aqui em João. Então, volta aí para João, e aí a gente vai ver o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Quando ele fala que esse Espírito de verdade, o Espírito da verdade, procede do Pai, ele mais uma vez vai fazer essa alusão, essa referência à Trindade, né? Ele diz que ele vai enviar da parte do Pai e depois ele fala aqui que procede do Pai. Então, o Espírito Santo faz parte de Deus e também seria como o próprio Jesus, um enviado, um representante legal do próprio Deus. Se a gente rejeita o Espírito Santo, automaticamente também estamos rejeitando a Deus. Quando nós rejeitamos o Senhor Jesus, ainda temos a segunda chance, que é o Espírito Santo. Quando a gente rejeita o Espírito Santo, aí, meu irmão, não temos mais nenhuma chance, porque depois do Espírito Santo, não há um outro consolador, né? Ainda que você apele diretamente para o Senhor Jesus, o que não vai acontecer? Porque se você não aceita o Espírito Santo, não tem como você ter esse entendimento, não tem como você desenvolver esse entendimento e pedir socorro diretamente ao Senhor Jesus. Não dá. Essa ordem natural das coisas, ou melhor, sobrenatural, mas dentro do natural, é justamente a gente passar pelo arrependimento, pela compreensão, melhor dizendo, do nosso pecado, passar pelo arrependimento do nosso pecado, diante da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Sem a gente reconhecer o Espírito Santo na nossa vida, não tem como toda a cadeia da salvação, né, conseguir se manter. Então, não adianta nem ir direto, não se consegue. Sem o Espírito Santo nem se consegue, não tem entendimento de necessidade de arrependimento.
Por isso que se fala, né? Que o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem mais perdão, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se ele é quem vai te levar ao arrependimento, você o rejeitando, não tem mais chance de você se aproximar de Deus. Né? Rejeitou a Deus, beleza, vou mandar Jesus. Rejeitou Jesus, beleza, vai o Espírito Santo. Rejeitou o Espírito Santo, acabou, a Trindade é só 3, não tem mais. Né? Acabam-se as nossas chances. Nossas não, né? Deles lá, porque a gente vai ser salvo, a gente crê no Espírito Santo. Ok? Então, quando vier o Consolador, da parte do meu Pai, que vos hei de enviar, ele, Espírito de verdade, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o próprio Consolador, esse novo advogado, né? O Espírito Santo, ele vai nos dirigir a toda a verdade, ele vai testificar do Senhor Jesus, revelando Jesus para a gente. A salvação se dá por meio de Jesus, mas sem essa ação do Espírito Santo. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Desde o princípio, quando o Senhor Jesus começa o seu ministério aqui na terra, esses discípulos, né, que em princípio pareciam seguir Jesus, na verdade, eles foram mais do que seguidores de Jesus, eles foram escolhidos. Lembra que tinha aqueles primeiros 70, e devia ter muito mais seguidores, inclusive, tá bom? Mas esses daqui, eles foram escolhidos, pinçados a dedo, 12 pessoas, cada um com sua personalidade, com sua própria identidade, com suas dificuldades, com suas fraquezas, com suas debilidades, cheios de falhas, cheios de pecados, faltos de entendimento, carentes do amor do Pai, e que ainda assim ele pegou, tratou, limpou, sem necessariamente pegar nenhum deles para dar banho, a não ser quando houve lá o lava-pés. Mas o trato dele foi através da palavra, como a gente viu no início desse capítulo, que a palavra limpa. Como? Como se fosse um banho, lavando? Não. Arrancando da gente, cortando e mandando para o inferno aquilo que não agrada a Deus, aquilo que está em nós, que impede de nos aproximarmos de Deus e de, inclusive, produzirmos fruto. Tá? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente passa a ser agora as testemunhas de Cristo na terra. Por quê? Porque somos bonitinhas? Não, porque recebemos o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, agora nós somos representantes legais do próprio Jesus, do próprio Deus. Tá? Então, por isso, testificaremos do Senhor Jesus. E aí, pessoal, o que vocês têm para acrescentar? Fala aí para mim. Quem começa? Dona Ana? Fala aí, dona Ana, que a senhora está muito tempo caladinha. Diga aí para a gente o que ficou para a senhora hoje. Para mim, o que ficou é que as perseguições, os aborrecimentos, tudo vem para nos enfraquecer e afastar, né? Se afastar de Deus, mas com o Espírito Santo nos fortalecendo, assim nós conseguimos continuar. O meu entendimento foi esse. Ok, tá válido. Dona Cida, pergunta aí a seu filho o que foi que ele entendeu, que eu vi que ele está querendo participar. Fala aí, dona Cida. O que ficou para mim sabe que está filmando, ou está gravando.
Fala aí, dona Cida. O que ficou para mim? Tá ruim pra caramba o áudio da senhora. A senhora está me ouvindo? Muito ruim. Chega o fonezinho mais perto da boca. A senhora está me ouvindo? Tá muito ruinzinho. Tira o fone e fala direto no celular. E chame seu filho para participar. Ele estava aí querendo participar. Chama ele para participar. Viu, Anderson? Ai, ai. Ele tá abusando aqui. Ó, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele que é o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estive contigo desde o princípio. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele é dotado de sabedoria, né? Então, isso significa que a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela tem o próprio Deus dentro da gente. Então, tá aqui, você acabou de dar risada a todo mundo, dona Lívia. Sabe qual é a pior parte, dona Cida? Que o seu Anderson, entendeu? Ficou abusando da senhora, e a senhora se desconcentrou e perdeu o fio da meada. Fale com ele que da próxima vez ele vai ficar de castigo, lá na outra sala, preso dentro do quarto. Tá ouvindo, né, Anderson? Tá bom, Viu, dona dona Cida, Lívia? tá bom, valeu. E aí, Milene, fala aí pra gente. Nesse capítulo, nesses versículos finais aqui que a gente meditou, me chamou muita atenção a parte que o Senhor Jesus fala, né? Se ele não tivesse mostrado, não só nos ensinamentos, né? Não só no que ele falou, mas no que ele executou, de milagres, curas e multiplicação, todos os milagres que a senhora citou também aqui, eles não teriam pecado, digamos assim, o peso da rejeição não cairia sobre eles, porque foi pregado, mas não foi, digamos assim, dado provas do que ele estava falando. Ele provou tudo que ele, com muita paciência, didaticamente. Então, não tem como não cair o pecado sobre eles, essa rejeição. E isso também cabe para a gente agora. Mais ainda, porque, como a senhora falou, Deus teve uma rejeição a Deus, a rejeição ao Senhor Jesus, e hoje vivemos o ministério do Espírito Santo. E se a gente rejeita esse Espírito? Se a gente não abre a porta para ele entrar, se a gente não se rende a ele, não tem mais nada para a gente. Não tem mais nada para a gente. E para nós que conhecemos, né, que fazemos parte disso, que estamos ali na obra e deixamos não caminhar em algum momento, o peso ainda é maior para a gente. Porque em um dado momento nos permitimos, pela ilusão desse mundo, ficar cega e rejeitar o espírito de salvação. A única chance de salvação. Então, encerra aqui, no meu ver, esse capítulo 15, principalmente para nós, né, que cremos no Senhor Jesus, a importância do permanecer na videira, a importância de estar sempre permanecer em Cristo, de sempre cuidar para que o Espírito Santo permaneça em nós, que ele tenha total abertura para agir dentro de nós, nessa caminhada, para que a gente dê frutos, mas que a gente principalmente permaneça com a nossa salvação, porque o mundo está aí cada vez mais forte, atuando mais pesado em cima de nós, para justamente tirar o nosso foco do nosso alvo final, que não é aqui, é a eternidade. Com o nosso Pai, com fé em Deus, vai ser assim. Com certeza, em nome de Jesus. Fala, Isis. Esse capítulo. Tá me ouvindo bem? Sim, senhora. Esse capítulo ele é muito forte,
e diz tanto. E eu percebo que não é para todo mundo essa palavra. Se eu recebesse essa palavra no começo da minha conversão, eu ia pensar, aí as letras miúdas, o negócio não é tão simples assim. Não é só se arrepender, aceitar Jesus e se batizar. Opa! Mas para essas pessoas que estão sendo ditas, abaixa um pouco a televisão, amor. Abaixa aí, então. Mas para as pessoas que estão sendo dita, é importante. Porque são essas pessoas que foram chamadas e que vão fazer um trabalho tão importante. E elas perceberem a profundidade da importância desse trabalho, o quão é necessário e os percalços que eles irão encontrar. Mas que eles não precisam ficar preocupados porque eles têm Jesus. E ele vai enviar o Espírito Santo, né? Nesse momento ele não tinha enviado. E que vai dar tudo certo. Eu lembro que na casa da minha avó tinha um quadro com umas uvas, uma Bíblia aberta, e tinha essa frase: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Eu lia sempre, mas eu não entendia. Sempre. Eu sou a videira verdadeira, mas aquilo nunca me disse nada. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Eu nem conseguia relacionar isso com Jesus ou com Deus. E hoje eu consigo entender. E percebo que foi necessário esse tempo, esses outros livros que a gente passou para chegar nesse capítulo e compreender. E dar esse estalo de que não é mole. Mas que a gente pode confiar que o jugo de Jesus é leve, é suave e que vai dar tudo certo. Porque a gente tem esperança de. E aí eu consigo perceber também, já tinha percebido, mas de ser mais enfática na questão de Jesus, no evangelizar. Quando você fala de Deus, é preciso alertar, trazer essa consciência da importância de Jesus e de buscá-lo. A gente tem uma cultura muito, eu sei o nome, mas esqueci, plural. E aí a gente vai misturando as religiões e os ensinamentos e vai virando uma bagunça de tantas informações e que não acabam se aprofundando em conhecimento. E gera o erro, e gera o engano. Eu entendo que Deus compreende quando a gente está no engano. É isso aí. Mas quando a gente já tem um pouco de conhecimento na Bíblia, eu percebo que já não é mais tão aceito por Deus continuar no engano. Não é vergonha não saber, não entender. Mas não pode se acostumar com isso. Se acostumar com a ignorância. Deve ser algo que a gente deve buscar fugir da ignorância. E percebendo essa pluralidade de ensinamentos religiosos, vejo alguns exemplos positivos. Eu lembro que eu estava indo aqui em Portão, é um candomblé, uma igreja. O candomblé é uma igreja. Eu acho incrível. E vive todo mundo bem. Não tem ninguém jogando pedra em nenhum nem outro. Eu estava indo para a igreja, tinha uma reunião mais cedo, alguma coisa que passou às 6 horas. E eu não fui nesse horário, eu fui às 8. E eu lembro que quando eu passei na porta do candomblé, eles estavam todos lindos, lindos, arrumados, alvíssimos, penteados, todos prontos. E vejo que eles, eu não sei o que é que eles têm, não conheço, mas eles têm um cuidado que às vezes a gente não tem, pelo menos eu.
Isso me chamou muita atenção. Que se eles fazem tão bem para o que não presta, a gente deve fazer melhor, deve fazer mais bonito, mais arrumado, com mais respeito e responsabilidade. Isso para uma lição para mim, para minha vida. Eu sou meio bagunçada, sou meio desorganizada, também. Mas é um ponto a se melhorar, é uma meta a se colocar para a vida. É isso. Falei muito. Hoje a gente tem bastante tempo. Por isso que todas vão falar. Inclusive Daiane. Fala aí, Daiane. O coração da Daiane deve estar assim, ó. Vai até atrapalhar para abrir o áudio. Ó. Deve estar lá mexendo. Meu Deus, meu Deus. Fala aí, Daiane. A senhora é demais. Passa adiante, aí eu tô uma missão aqui com a criança. Rapaz, é cada desculpa esfarrapada que essa Daiane me arranja, viu, velho? Tá bom, dona Daiane, tá bom, tá liberada por hoje. Fala aí, Martiane. Começou ou termine, Martiane? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Uhum. Eu achei muito forte a parte que fala, né? Que a forma como o Senhor Jesus, ele fala do Espírito Santo, né? Quando vier o Consolador, né? Aquele Espírito de verdade que procede de Deus, né? E ele vai testificar, ou seja, ele vai provar que tudo aquilo que o Senhor Jesus estava falando era verdade, né? Se naquele momento havia dúvidas nos discípulos, a partir do momento que o Espírito Santo viesse, todas aquelas dúvidas seriam anuladas, né? O Espírito, a gente pode traduzir de outra forma, né? O Espírito da verdade, ele estaria revelando tudo aquilo que era uma mentira, né? Ele estaria tirando tudo aquilo que era mentira. Ele ia mostrar para aqueles discípulos que o que o Senhor Jesus veio fazer era algo muito além do que eles, propriamente dito assim, eles imaginavam, ou até eles esperavam do Senhor Jesus, né? Era algo muito além, era algo muito espiritual, e que eles não entenderiam se não tivessem o Espírito Santo, né? E daí a missão do Espírito Santo. E uma coisa que ficou claro aqui é que quando o Espírito Santo vem, ele testifica no Espírito, né? Ele testifica no Espírito de quem tem. É como sempre o bispo fala assim, o bispo Macedo, ele fala assim, quando alguém está contando um testemunho, né? E aí tem alguém contando o testemunho, recebi o Espírito Santo e tal, e foi assim, assim, assado. E aí o bispo Macedo, ele fala assim, tem testemunho que a gente ouve que o espírito da pessoa testifica com o nosso espírito, e a gente tem certeza, poxa, essa pessoa foi batizada. Mas tem testemunho que a gente ouve que o espírito não testifica com o nosso espírito. Mas a gente também não fala assim para a pessoa, olha, você não foi batizada. Não, a gente deixa a pessoa lá na fé dela, ela crê que ela foi, amém, graças a Deus. Mas os frutos, com o tempo, que vão mostrar se ela realmente foi ou se não foi, né? E outra coisa que eu queria falar sobre esse espírito de verdade. Se o espírito de verdade está no Espírito de Deus, no Espírito Santo, então logo a gente entende que existem muitos outros espíritos mentirosos, né? Aí, e que estão escondidos atrás das coisas desse mundo, né? E ontem, sábado, né? Ontem eu estava assistindo um filme na televisão, aquele Resident Evil, né? Eu não sei nem se pronuncia assim. Por E aí. eu estava começando, e aí eu estava começando, né, a imaginar, eu falei assim, meu Deus, esse filme é tão cabreiro, né, que a gente começa a se imaginar, poxa,
como que é a mente do diabo, porque eu não consigo imaginar Deus dando assim uma ideia para um ser humano fazer uma coisa dessa, né? Deus que criou o homem à imagem e semelhança dele, aonde que Deus ia botar assim, uma pessoa comendo outra pessoa? Nada disso, gente, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a imaginar assim, cara, como que o diabo, ele inspirou uma pessoa a fazer um filme desse, né? E tem até um dos mais pesados que eu lembro, né, há muito tempo atrás, que teve até a cena da escola, né, que os zumbis, as crianças começaram a serem comidas por outras crianças, né? E aí teve aquela coisa toda, não assista esse filme, é diabólico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei imaginando assim, né, esse filme se resume no que a gente pode dizer assim, espíritos de mentiras, né? Espíritos da mentira, no caso assim, porque se a gente parar para pensar, tudo que a gente ouve e a gente vê tem um espírito a ser absorvido por trás, né? Músicas, enfim, tem um espírito ali por trás. Tem algo, né, ali que quando entra dentro da gente ganha vida, né? E eu achei isso muito forte, muito interessante, porque é da gente se pensar, né? Porque muitas pessoas, elas se deixam enganar, se deixam iludir, se levam pelas coisas desse mundo, pelos espíritos, né? Enganadores aí, que a gente vê, pode dar diversos nomes aí, né? Esses espíritos de mentira, mas tudo isso é anulado, tudo isso é aniquilado a partir do momento que o Espírito Santo vem, né? Porque ele revela tudo aquilo que era mentira, e a partir do momento que a pessoa dá de cara com isso, é impossível ela voltar, né, para essa mentira. Igual o bispo fala, né? O Espírito Santo ele não vem ele não impede a pessoa, né, de fazer o que é errado, mas ele orienta. Então, a partir do momento que a pessoa está ali, vê algo errado, enfim, ouve alguma coisa errada, o Espírito Santo vai estar ali, ó, isso não é legal, não faz isso, não fala isso, não age assim. Mas a partir do momento, ele não vai impedir, não vai ter aquela coisa assim, sabe? Mas a pessoa vai caber da pessoa, né, escolher ouvir a voz dele ou não, porque ele vai estar instruindo a pessoa no caminho da verdade. Mas se a pessoa quiser ir para o engano, aí é a opção dela. E eu achei isso muito interessante, né? A forma que o Senhor Jesus falou. Tem que haver essa testificação. Se não houver essa testificação, então não há o Espírito Santo. E é isso aí. Perfeito. Quem que está faltando aí? Dona Cristiane, vai lá. Eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 19, que fala assim, ó, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. O que acontece? O comportamento irrepreensível, fiel e um comportamento diferente do que é o comportamento do mundo hoje, dos que são de Deus, incomoda o mundo. Assim, no nosso trabalho, na escola, para quem estuda, faz faculdade, aquele nosso comportamento incomoda eles. Estão ali numa turminha, eles estão falando coisas bobas, desagradáveis, coisas da carne, fala um monte de, né? E a gente não compartilha daquilo. Então, a gente incomoda eles porque nós somos diferentes. Então, eles criticam, eles debocham, eles menosprezam. Por quê? Porque a gente não compartilha daquilo. Então, nós somos odiados por isso. Porque a gente sempre tem uns problemas, entre aspas, onde a gente trabalha ou quem estuda, ou até mesmo no meio da família, né, dos familiares. Incomoda muito. E logo porque tem uma parte na Bíblia que fala que o mundo jaz do maligno.
Então, quando fala assim, dessa palavra aqui, ódio, que odeia, o ódio é um sentimento do diabo, é um sentimento maligno. Só quem odeia é quem tem o diabo. Então, claro que vai desagradar, logo porque o Senhor Jesus nos tirou desse mundo. Então, por isso que nós somos odiados. Então, dá de perceber também um outro sentido nessa palavra, que me chamou a atenção. Se vós fosses do mundo, ou seja, se vocês fossem do diabo, servisse o diabo amaria vocês. Mas como vocês não são do diabo, ele fica com ódio, porque eu tirei vocês da mão do diabo. Esse é o motivo pelo qual vocês são odiados. Pelo motivo eu fui odiado, vocês também são odiados. Conseguiu entender mais ou menos? Sim, claro, com certeza. Então, me chamou muito a atenção, logo porque a gente sofre mesmo, os nossos filhos sofrem porque são diferentes, é simplesmente por isso. O mundo jaz do maligno, o mundo é o maligno. Aqui também pode se referir assim, se eu fosse do diabo, ele ia me amar, eu ia estar bem. Porém, eu não sou, ele me odeia, ele usa os que têm esse sentimento de ódio para me atingir, porque o Senhor Jesus me tirou da mão dele. Por isso, ele me odeia. Perfeito. Fala aí, Martiane. Só voltando aqui um pouquinho sobre o que eu estava falando do espírito, né, da verdade, eu lembrei de um testemunho que eu queria dividir com vocês, né? Já faz um bom tempo já que eu assisti, foi muito forte, me chamou a atenção. E era uma mulher, né, e ela aparentava ter uns 40 anos, mais ou menos, e ela contou esse testemunho, né, da Igreja Universal, que ela levava uma vida comum, né, como toda pessoa, né, trabalhava, não era casada nem nada, tinha um jeitão, assim, bem masculino, e ela trabalhava com obras, então o corpo dela era bem, sabe, bem masculino mesmo. E aí ela odiava a Igreja Universal. Ela, sempre quando passava por uma Igreja Universal, ela debochava, um monte de ladrão, não sei o quê. Aí falava. E aí ela viveu em um relacionamento homoafetivo, né, com outra mulher, durante muitos anos. Só que aí o tempo foi passando e ela começou a sentir a ausência de alguma coisa. Então, ela começou a ir para as igrejas, né? Passeando de igreja em igreja, tentando encontrar Jesus, mas de uma forma que agradasse a ela, né? Que, tipo assim, ela chegava na igreja e aí, dependendo do tratamento que ela tinha, né, com a esposa dela, no caso, ela ficava lá assistindo as reuniões ou não ficava, e ela só ia com a esposa dela. Só que aí foi para uma igreja, trataram mal, veio embora. Aí foram para outra igreja, e tipo, trataram mal também, foi embora. E aí, quando pensa que não, ela foi em uma igreja que ela disse que não iria nunca, que era a Igreja Universal, que ela sempre criticava. Ela, olha, amor, vamos nessa daí, aí foi. Aí quando chegou lá, terminou a reunião, aí chegou uma obreira. Ela foi, quer dizer, ela mesma foi até a obreira e falou assim, olha só, essa daqui é minha esposa. Na maior cara cínica, né? As duas de mão dada, olha, essa daqui é minha esposa. Mas o negócio é o seguinte, eu já fui em tantas igrejas, assim, eu quero Jesus. E eu já fui em tantas igrejas. Só que nunca fui tratada bem. E assim, se vocês forem contra esse relacionamento, vocês me falam logo, porque eu saio daqui e não volto nunca mais. Eu nunca mais quero saber de Jesus. Aí a obreira olhou para ela e sorriu e falou assim, olha, eu não vou julgar você, porque esse não é meu papel, mas uma coisa eu vou te falar. Isso que você está vivendo é errado. Se você quiser continuar aqui, a gente vai te mostrar o que é a verdade. E aí, tipo, aquilo impactou ela, porque a obreira não tipo assim, não criticou ela nem nada, mas falou, né, olha, isso que você está vivendo é uma mentira, mas a gente vai mostrar o que é a verdade para você. E aí ela começou a ir, né, para as reuniões e tal, e sempre ia de mão dada com essa abençoada da esposa dela.
E aí as duas indo lá e tal. Começaram a ir para as correntes de libertação, e aí procuraram o pastor, e o pastor a mesma coisa, o mesmo aconselhamento, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, isso que vocês estão vivendo não é verdade. Vocês pensam que vocês se gostam, que é um sentimento verdadeiro, lindo, mas na verdade tem um espírito por trás disso. Aí o pastor foi ensinando e tal, elas fazendo propósito e tal. Aí, olha, e logo elas moravam na mesma casa, então, enfim, né, tinha que ter, era vida de casal, né? E o pastor falou assim, olha, quando vocês tiverem vontade de se relacionar, vocês não vão se relacionar. Vocês vão dar as mãos e vocês vão orar forte, pedindo para Deus repreender o mal. E aí diz que elas iam naquela fé, aquela coisa assim, toda direto. Aí diz que chegou uma vez, teve uma fogueira santa, elas se fizeram, né? E aí, beleza e tal, pá. Aí diz que num belo dia, é muito, muito legal, cara. Aí diz que num belo dia, uma delas acordou e olhou assim pro lado, disse que olhou pra cara da outra e falou assim, gente, na mente dela, essa mulher é muito estranha pra mim. Parece outra pessoa, cara, eu não consigo sentir nada por ela, nada. Aí a outra abriu o olho. Aí, tipo assim, as duas ficaram se olhando, não falaram nada uma com a outra. E de repente, eu posso fazer uma pergunta para você? Ela pode. Aí falou assim, você sente alguma coisa por mim? Ela, não sinto nada. Ela falou, eu também não estou sentindo nada por você. Aí as duas se abraçaram, choraram. Porque ali elas alcançaram a libertação e elas conseguiram ver que a vida que elas viviam era uma vida de mentira. E ali começou outra guerra. Começaram a buscar o Espírito Santo e tal, foram batizadas. E hoje em dia, né, uma delas já casou com um homem e a outra tá noiva, se eu não me engano. E, enfim, a vida seguiu. E eu achei isso muito forte, porque esse versículo retrata bem isso de o Espírito Santo testificar. Porque ele veio e testificou do Senhor Jesus, né? Quem era o Senhor Jesus, né? Porque o Jesus que ela buscava era totalmente diferente de quem realmente era Jesus. E aí veio o Espírito Santo e mostrou quem era Jesus, e mostrou que o que estava na vida delas era uma mentira. E eu achei muito válido trazer isso. É isso aí. Muito bom, testemunhos são sempre bons. Conclua, Maiana. Deixa só o avião passar aqui, peraí, viu? Tá menos agora. O Senhor Jesus, ele veio esse versículo todo falando do amor, se comparando à videira, que era muito comum ali nessa região, e era algo que eles bem conheciam. Só que quando ele se compara com a videira, um dos frutos da videira, um produto, um resultado, é o vinho. E ele termina falando o que vai acontecer. Ele termina falando da perseguição, das dores, das lutas, e a uva, ela é pisada, pelo menos naquela época era pisada. Então, para ela chegar a um vinho, que era uma coisa boa, acho que doce, né? Alguns doces, alguns... Eu não entendo muito dessas coisas, mas que traz a alegria, que também é comparado ao sangue que liberta. Ele precisava passar por esse processo de ser pisado, de suportar dores. E ele diz, tem que amar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai ser bom. O Espírito Consolador, ele vem para consolar algo que a gente vai perder, que no caso foi o Senhor Jesus. Você só é consolado quando você sofre uma perda. Mas no final, a sua recompensa vai ser o céu, vai ser sua salvação, e você não vai se lembrar de mais nada do que você passou aqui, vai valer a pena. Então, Jesus aqui, ele está sendo bem claro. Ele deu as ordenanças dele, que não foi, ele não pediu, ele ordenou. Ele falou do lado bom e termina falando do lado ruim, ou seja, ninguém está enganado. Ninguém está enganado, ninguém está aqui iludido, todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe que vai ser perseguido pelos próprios da casa, pelos amigos. Teve uma época, logo que eu vim para cá, um tempo depois,
uma menina, uma colega minha lá da minha cidade, estava completamente estranha comigo, e por causa da fé. Ela dizia um monte de coisa, e teve um dia que eu estava falando com a outra, e ela começou a atacar a minha fé, sem mais e nem menos. Aí eu parei, eu falei, gente, mas eu nem estou falando de Jesus aqui, eu nem estou falando de Deus, essa menina está desse jeito. Olha, eu falei, eu vou parar de orar por você, você vai ver. Aí ela começou a atacar, ou seja, estava dando testemunho sem nem perceber, e isso, para eles, era algo inaceitável. Só que o problema não é porque a gente mudou, eles nos atacam porque eles não têm coragem para fazer a mesma coisa que a gente fez. É muito fácil criticar, mas só que eles não querem fazer, e é mais fácil tirar a culpa deles e jogar em nós, porque o problema não é o que eu conheço da palavra, é o que eu não pratico dela. Eu não preciso praticar 100%, eu não preciso conhecer 100%, mas se eu praticar uma parte do que eu sei, isso já vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu vou me acomodar? Não, porque eu começo a praticar o que eu sei, e aos poucos eu vou começar a praticar aquilo que eu não sei, até chegar uma parte que eu domine e vá pulando para uma fase maior. Só que no meio do caminho eu vou passar por isso, eu vou passar pelas podas, eu vou passar vai vir a época das pragas que vão tentar minar minha fé, que vão tentar colocar dúvida. Só que Deus, o Senhor Jesus, ele vai estar sempre podando, vai estar colocando remédio, vai estar dando adubo, e a gente vai crescer. Só que ninguém está iludido, vai ser um mar de rosas. Não, não vai ser um mar de rosas. Você vai passar pelo processo e você vai chegar lá no fim e vai apresentar o fruto ou o produto necessário. Só que se você não suportar todo esse processo de dor, de crescimento, porque até para crescer a gente sente dor, a dor do crescimento, né? Se você parar, vai ser pior, porque você vai ser extirpado de uma vez por todas, ou você vai ter que começar tudo de novo. E para começar tudo de novo, vai ser um problema, porque vai receber um conselho, eu já sei disso, eu já sei daquilo. Então, a pessoa se impede de evoluir, porque eu estou com os pezinhos de pimentão ali, que amanhã eu vou arrancar ele. Tem não sei quanto tempo, e ele simplesmente não desenvolveu, ele deu flores, até começou a brotar, mas não foi adiante. Então, tá ali em vão, todo dia eu molho, todo dia eu cuido para nada, e chega uma hora que o agricultor vai perder a paciência. E eu não quero que o agricultor perca a paciência comigo, viu? Porque só tenho ele. Se ele virar as costas para mim, pronto. Não vai ter mais Maiana. É isso que as pessoas não entendem. Você vai ter que passar pelo processo, você vai ter que se colocar à disposição de Deus, aos cuidados. E o mais incrível é que se você é de Deus, você vai dar frutos de Deus, não importa o lugar que você vai colocar. Porque ainda que um enxerto de uva seja colocado no pé de manga, no pé de limão, o pé de limão, as galhas de limão lá, os ramos, vai dar limão, mas o ramo de uva, ela vai dar sempre uva. Se eu sou de Deus, eu vou ter que dar o vinho, eu vou ter que levar a vida para as pessoas, eu vou ter que dar o bom testemunho, ainda que isso não me agrade, porque, na verdade, a vontade de Deus não nos agrada, a nossa carne. A nossa carne, ela vai sempre gritar, mas a nossa alma e o nosso espírito é quem vai agradecer, quem vai se beneficiar com isso. Então, vale a pena passar por tudo isso para alcançar o fim do nosso propósito, o nosso alvo. Ok, perfeito. Fala aí, Cristiane. Completando o que Maiana está terminando de falar aí, né? Que a gente passando por tudo isso, para completar o nosso alvo, ainda assim, com todas essas lutas que a gente passa, nós temos segurança, nós temos sustento, nós temos proteção do Senhor Jesus. Ele nunca vai nos deixar ser destruído, por mais que o mundo todo nos odeie. Com certeza não. Não fomos chamados para uma mera destruição. Claro que a gente não veio para ficar para semente, né? Mas sermos destruídos pelo mundo, isso aí não vai ser, a não ser que seja para glorificar a Deus, né? Tipo, um acidente automobilístico do nada, ou imbecilzão isso aí, né? Mas uma morte, negue Jesus, ou então você morrerá. Bom, aí uma morte que glorifica a Deus, né? Não vou negar Jesus. Pronto, pode me decapitar, tá de boa, né? Mas certamente que ele vai estar nos preservando, né, de coisas estúpidas, coisas estúpidas.
Lembro hoje o bispo falando na aula de algumas pessoas, né, que ele citou lá, que receberam diagnóstico de câncer, não sei o quê, e que em primeiro momento a pessoa fica bem impactada e fica vacilante na fé, né? Bom, porque não estão preparadas para o dia mau, algo que corriqueiramente falamos aqui, né? O dia mau vem, o dia mau vem, o dia mau vem para todos. E o que significa o dia mau? Aquele dia onde você vai parar de pensar e vai se deixar levar tão somente pelas emoções, pelas circunstâncias, pela situação que está em seu redor. E você não vai parar para ver, opa, peraí, tem um Deus que é fiel, eu tenho um Deus que ele é por mim, e talvez tudo isso tenha um objetivo, seja lá o que for, você vai espiritualizar a situação diante da sua maturidade espiritual. E o que percebemos, muitos, sei lá, tipo 95% da igreja, não estou falando da denominação, estou falando do corpo de Cristo atual, não está devidamente preparado para receber o dia mau em sua vida. E muitos acabam saindo da fé, inclusive deixando de fazer parte do corpo de Cristo, porque não sabem administrar essa fé, não tem essa determinada confiança, essa credibilidade na palavra de Deus, não estão preparados. Então, são pessoas de Deus, e quando menos espera, as coisas ruins acontecem, aí se desespera, né? Passa por endividamento financeiro, pega empréstimo com a agiota, aí quando na agiota pega empréstimo com o cigano, lascou, né? Cigano cobra juros altíssimos, é diário, juros de cigano é diário, todo dia ele vai lá cobrar o diabo dos juros. E por aí se vai, né? Brigou com o marido, descobriu que o marido prostituiu, adulterou, quando menos manda o marido embora, pronto, termina de jogar no braço da amante. Sei lá, enfim, inúmeras situações que podem ocorrer com a gente, não estamos livres dessas situações, mas se a gente mantiver a sabedoria de Deus dentro da gente, esse equilíbrio, deixar que o Espírito Santo use a gente para cumprir o propósito de Deus, tudo vai se resolvendo. Se é para ser curado, vai ser curado, né? Se é para ser abençoado, próspero, casado, qualquer coisa, a coisa vai fluir, né? O que a gente leu em Deuteronômio, né? Eis que põe diante de vós, né, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, coloca a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, e as bênçãos te alcançarão. A gente nem precisa sair correndo atrás da coisa. A gente só precisa ter paz e confiar, manter a nossa confiança em alta. Fala, Isis. Comentar a fala de Maiana, não, de Martiane e de Cris. Me chamou a atenção desse que o mundo ama quem é do mundo. Eu estava assistindo uma entrevista do caso de Bruno, que foi mandante do assassinato de Elisa Samúdio. Alguém lembra desse caso? Sim, todo mundo. Ele tá cumprindo semiaberto e ele está num time de futebol. E tem pessoas que o admiram tanto. O menino ficou 12 horas esperando só para vê-lo. E ele tem ainda fãs, pessoas que o admiram muito. Eu não tinha entendido. Eu assisti a reportagem que ele me chamou a atenção, mas eu não tinha entendido o porquê de... Também assisti uma entrevista da Viúva Negra, uma mulher que matou não sei quantos maridos, e ela tá presa, está cumprindo fechado, e ela recebe cartas de homens interessados nela, e tem um apaixonado que está esperando ela sair e ir para o semiaberto, e está preparado para recebê-la, quer casar, quer tudo. Essas coisas loucas que a gente realmente não entende, e lendo essa passagem a gente consegue compreender esse charme, não,
Isso que seduz as pessoas do mundo. E são vários casos de homens que estão presos e recebem cartas de mulheres, recebem visitas. Tem público para esse povo aí. Tem fila, né? Tem uma galera de umas denominações, nem vou citar porque não tenho certeza quais são, mas que elas creem piamente naquela passagem, se eu não me engano, está em Pedro, que fala que a mulher santifica o homem, né, e o marido santifica a mulher no ato sexual, né, no convívio do casal, no ato sexual. E muitas vão para dentro dos presídios na intenção de converter os presidiários. Vão lá para manter relações. É uma coisa meio estranha. Coisas que não têm direção do espírito da verdade, né? São coisas que partem do entendimento da carne. E é o mundo que a gente está. Deus é mais. É isso aí. Mais alguém, pessoal, quer acrescentar mais alguma coisa? Fale, Cristiane. Falta Neide também, viu? Neide, isso mesmo, Maiana. Todo mundo vai falar hoje. Diga aí, Cristiane. Eu quero complementar um pouquinho do que tu falou antes em relação dos dias maus, né? Inclusive o que o bispo ele falou hoje. E eu fico analisando a situação, né? Porque o que acontece? Quando a gente na fé, a gente sabe que quando morrer a gente vai para a glória, por que as pessoas têm tanto medo de morrer? Porque essa relutância em querer viver em um mundo corrupto, um mundo que jaz do maligno, que é só sofrimento. Porque se eu morrer agora, gente, eu vou estar com o Senhor Jesus. Meu Deus, eu vou estar com Jesus. A pessoa ela tem que olhar para esse lado, porque assim, ó, eu vou morrer, não acabou, pelo contrário, vai começar uma vida, uma verdadeira vida de paz, de alegria, de felicidade, de gozo na alma, né? Antes de eu chegar aqui, eu passei em São Paulo, conheci uma senhorinha que é obreira, e depois ela descobriu que ela estava com câncer, aquela coisa toda, e aí eu sempre perguntando para ela, e a minha irmã falou assim, eu vou visitar ela hoje. Eu falei assim, Carla, fala para ela não lute para ficar aqui, não. Ela peça a Jesus para levar logo, porque ela vai estar na glória. Ela vai parar de sofrer, de sentir dor, de ficar ali gemendo, para estar do lado do Mestre. Fala para ela que ela vai encontrar com Jesus hoje, mas fala para ela abrir o coração para isso. Não, porque a pessoa fica ali lutando para não morrer. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos para Jesus, vamos ficar do lado do Senhor. Né? Fala, Isis. Peraí, deixa eu perguntar. Ela estava lá treinando para morrer, Cristiane, já ou ainda estava em casa? Fala, Isis. Eu assisti um filme essa semana justamente sobre esse assunto, Discovery, que um cara, o menino, vou contar rápido, o menino, ele morreu durante 3 minutos. Teve um acidente de carro e aí ele foi ressuscitado, né? Com choque elétrico. E ele teve uma experiência. Viu uma coisa, não sei o quê. E o pai era cientista e a meta de vida dele foi descobrir o que tem depois da morte, né? Ele acreditou piamente que a visão do filho poderia ser a prova de uma vida após a morte. E essa descoberta dele, de que há uma vida após a morte, um lugar legal, não sei o quê, gerou uma série de suicídios. Não estou bem, vou lá me suicido. Pessoas do nada se jogam. E tinha lá até uma campanha dizendo o suicídio não é a resposta. Um filme meio complicadinho, né, de entender. Mas aí me chamou a atenção
E eu estava processando esse filme de que a morte não é algo natural. Todo mundo diz que a morte é natural. Mentira. Porque Deus não fez o homem para morrer. É a consequência de um pecado. É uma ruptura de algo que não é natural. E se Deus não fez o homem para morrer, a gente não pode desejar a morte. Nem a nossa, nem a de ninguém. A gente deve cumprir nossa pena, né? E crescer no processo. Crescer espiritualmente. E se aproximar de Deus novamente. Tentar buscar aquilo que tínhamos no jardim. Aquele relacionamento, aquela experiência, aquele convívio pode ser uma justificativa para o meu medo, entre aspas, de morrer. Não medo, mas o meu não desejo de ir. Não faço questão. Pode ser maravilhoso. Perfeito, ruas de ouro. Mas não é um desejo de ir. Nem tenho pressa de conhecer. É mesmo, velho? Não, tá com pressa? Pressa Oxi, nenhuma. por mim já ia. Não tenho essa pressa. Meu Deus. Nem acho natural a vontade de ir. Não me parece natural e não acredito que Deus se agrade dessa vontade de ir. Velho, eu tô igual o Paulo. Minha dúvida é ficar aqui e servir ou ir para a glória e encontrar o Pai. Tô igual o Paulo. E por que ele não tirou a vida dele, então? Hã? Por que ele não tirou a vida dele, então? Ele não tirou. Uma coisa é você desejar encontrar com Deus. Eu não vou me matar. Nada o impede de ele me levar, já que a chave do inferno e da morte está nas mãos do próprio Jesus. Se ele decidir me levar agora através da morte, eis-me aqui. Tá tudo certo. Vai me poupar muita dor aqui nesse mundo. Eu acho que é você ler o final do livro. Pular e ler o final do livro. Tranquilamente, não tenho problema nenhum quanto a isso. Não faço questão de olhar todas as páginas. Posso ir direto para o final. O final tem um final feliz. Então, para que eu vou ler tudo o resto? Se Espírito Santo me tira, se Jesus quisesse, é só trabalho, viu, pai? Tá tranquilo, pode vir. Tamo junto. De preferência sem dor, que eu acho que morrer deve doer. Preferia ser arrebatada, porque a gente vai sair voando, né? Isso deve ser maravilhoso, muito legal. Talvez dê um pouquinho de frio na hora, mas deve ser fantástico. Agora, morrer deve doer. Enfim, eu não gostaria pela dor da morte, mas se isso vai me levar até Deus, estou fazendo questão de onde viver essa vida aqui, não. Oxê, na hora que eu vou botar outra para falar, outra, ó, deu ninja, nem se picou, miserável. Deve ter caído. Ok, pessoal, mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Quem faz aí a oração para a gente finalizar? Daiane, que não falou nada. Pode falar aí, Daiane, pode fazer a oração aí. Finaliza aí com a gente. Daiane. Dá pico de pressão. Boa, Daiane. Cadê a Adriana? Sei lá, que está com problema do celular, quando resolve o celular e está sem internet, é uma complicação, sei não. Agora deu. Daiane foi dormir ou então está fingindo? Ah, meu Deus do céu, tá demais. E aí, pessoal, quem faz a oração aí? Não vou esperar, não vou indicar ninguém, não.
Aí o povo fala que quer falar de Jesus, mas não tem coragem nem para fazer uma oração. É complicado isso. É complicado. Ó, não sei, mas a igreja de Parque São Cristóvão tá com a mãozinha ali, ó. Aonde tem mão nenhuma aqui, não. Oxe. Ah, É porque foi pela fé, então vamos pela fé. Bora lá, gente, orar agora. Vai lá, Martinha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua santa presença, meu Pai, e te agradecemos por mais esse momento aqui, junto a ti, meu Pai, lendo, meditando na tua palavra, dividindo, meu Deus, compartilhando aquilo que o Senhor falou conosco. Meu Pai, nós dedicamos o dia de hoje para te servir, meu Pai. E até agora, meu Pai, estamos aqui te servindo. Oh, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos fortalecer para que nós venhamos dar mais de nós, meu Pai, cada dia. Independente, meu Pai, das coisas que venham acontecer, das lutas, das dificuldades, que a gente não venha esquecer, meu Deus, qual que é o nosso propósito aqui nesse mundo, que é servir, meu Pai. Oh, meu Deus, eu te peço nesse momento, pela vida de cada uma dessas mulheres aqui, meu Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade, que o Senhor venha de encontro, meu Pai, aquilo que cada uma delas vinha estar passando, meu Pai, ou precisando, esperando, meu Deus, uma resposta. Não sei, meu Deus, talvez um milagre. Oh, meu Deus, seja em qual área for, na área da saúde, na vida sentimental, na familiar. Meu Pai, que o Senhor venha fortalecer cada uma das tuas servas, meu Deus, e eu peço isso na certeza de que o Senhor vai fazer o mesmo comigo. Oh, meu Pai, te peço que o Senhor venha sustentar cada uma delas, meu Pai. Oh, meu Deus, desde já abençoe, meu Pai, todos os grupos da igreja, meu Pai. Meu Pai, Igreja Universal, as igrejas do Senhor, meu Pai. Abençoa todos os teus servos, meu Pai. Nós oramos e te pedimos que o Senhor venha sustentar, meu Deus, a tua igreja. Meu Deus, que o Senhor venha fazer uma igreja forte, meu Pai. Aqueles que precisam de libertação, que o Senhor venha libertar. Aqueles que precisam nascer de novo, que venha haver um novo nascimento. Aqueles que precisam receber o Espírito Santo, que o Senhor venha batizar. Oh, meu Deus, mas não deixe, meu Pai, a tua igreja se perder, não, meu Pai, porque a verdade é que tempos difíceis vão vir, meu Deus, e nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer e nos preparar, meu Pai. Como o bispo disse, nós temos que estar prontas para tudo, inclusive para perder. Então, meu Deus, nos dê fé para isso também, meu Pai, porque a verdade é que a vida nesse mundo, meu Deus, ela é difícil, mas para quem é cristão é mais ainda, meu Pai, porque o mundo inteiro, meu Deus, é contra nós. Porque a gente não anda conforme ele, a gente anda contrário dele, meu Pai. Oh, meu Deus, e nós te pedimos, não deixe, meu Pai, que as coisas desse mundo venham nos sufocar, não, meu Pai. Não deixa, meu Deus, que a gente venha se perder, nenhuma de nós, meu Pai. Mas que a gente venha, meu Pai, combater o bom combate, meu Deus, que a gente venha guardar a fé, a nossa fé todos os dias. Oh, meu Deus, e quando o Senhor perceber que a gente está se desviando, que a gente está se perdendo, meu Deus, que o Senhor crie situações para exercitar a nossa fé, meu Pai, para que a gente venha a ser aceso. Meu Deus, mas não deixa a gente se perder, não, meu Pai. Não deixa a gente se distanciar do Senhor, não, meu Pai. Oh, meu Deus, eu não sei, meu Pai, o nível que cada um está, eu sei do meu. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos fazer subir de nível espiritual, que o Senhor venha nos amadurecer, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, não deixa que a gente venha perder a nossa humildade, não, meu Pai, mas faça de nós mulheres humildes, meu Pai, de caráter, meu Pai. Oh, meu Deus, que sejam sábias, meu Pai, cheias do teu Espírito, meu Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E desde já, meu Deus, eu te agradeço. Nós oramos também por cada uma das pessoas, meu Pai, que deram os nomes para que a gente viesse orar, meu Pai. Elas confiaram em nós, elas acreditaram em nós, meu Deus, elas se agarraram, meu Pai, na nossa palavra, que nós iríamos orar por elas, meu Pai. E nesse momento nós somos a esperança delas, meu Deus. Nós somos o mediadores, meu Pai, delas até o Senhor, meu Pai. Nós somos o ponto de contato, meu Pai, dessas pessoas até o Senhor. E nós pedimos que o Senhor visita, meu Deus, cada uma delas, estejam onde estiverem, meu Pai, no leito de hospital, enfim, em casa, meu Pai. Oh, meu Deus, muitas distantes do Senhor, algumas afastadas, meu Pai, resistindo à Tua palavra. E nós pedimos, meu Deus, que
o Senhor tenha paciência com essas pessoas, assim como um dia o Senhor teve com a gente, meu Pai. Assim como um dia também a gente deu tanto trabalho, meu Deus, para as pessoas, meu Pai. Não deixa a gente esquecer, meu Deus, de que precisa haver isso, meu Pai. Tem que haver esse processo, meu Pai, para que venha surgir o amor pelas almas, meu Deus. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, resgate quem tiver de ser resgatado, fortaleça quem tiver de ser fortalecido. Meu Deus, que não deixe, não permita que ninguém morra, meu Pai, sem ter uma experiência contigo, real e verdadeira, não, meu Pai. É o que eu te peço, deixa eu te agradeço. Abençoe tudo, meu Pai, abençoe todos. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, inclusive o propósito dessa semana. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. Por hoje é só. Amanhã não, terça-feira a gente começa, né, com o capítulo 16. Então, por aqui, tchau.